Agora a gente vai falar do universo particular do autismo e de uma preocupação comum a muitas famílias que convivem com esse transtorno. Como lidar com os sintomas mais graves, como a agressividade? E principalmente, é possível dar um mínimo de autonomia a essas crianças? O Dr. Drauzio Varela vai mostrar agora que a orientação especializada pode sim melhorar a vida de todos ao redor. Hoje é um dia especial para Yandra. A caçula da família vai completar 9 anos. O entra e sai de pessoas perturba o irmão mais velho de Yandra. Oi, Idris, de 15 anos, tem uma forma grave de autismo. Idris não fala. Com frequência morde a mão e a gola da camiseta. Comportamento repetitivo que piora quando ele fica nervoso. Fica calmo, tá? Não precisa ficar bravo. É a festa da maninha, mas você participa também, tá bom? Como já vimos, mudanças na rotina podem ser desagradáveis para pessoas com autismo. Por mais que o pai tente, Idris não se acalma. Sempre preocupado em ele não querer estragar a festa, então a gente tem que estar sempre monitorando, né? Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento de Idris foi igual ao dos outros bebês. 7 a 8 meses que ele teve uma febre altíssima, né? E a partir daí que nós percebemos que ele teve uma alteração no comportamento e tal. Ele só ficava em canto de parede, só bater a cabeça, mas bater assim, bater muito na cabeça, na parede, ficar. Logo depois ele começou a se morder. O drama da família também atinge a filha mais nova. Yandra não tem autismo. Tem vezes que eu preciso dos meus pais. E ele vem lá e ele quer tentar chamar mais atenção do que eu. Aí eu fico muito brava porque eu quero mais atenção. É dolorido. Pra gente ela pede como se só o Idris tem vez, sabe? Mas é que o Idris ele requer muito e a situação é tão delicada no momento que ela solicita a gente que não dá para abandonar o Idris para socorrê-la. Então isso, ela cobra 24 horas. Mas ela entende. Ela entende, temos assim. As manifestações mais graves do autismo exigem tantos cuidados que os familiares chegam ao desespero. Todos passam a viver em função da criança, em tempo integral. Família nenhuma está preparada para enfrentar essa realidade sem receber orientação especializada. Hoje nós vamos falar sobre os principais métodos de tratamento do autismo. Veremos que é possível tornar o nosso mundo mais acessível a eles. O autismo modificou radicalmente a rotina da família de Kevin. A gente não se cuida mais, é só para cuidar do corpo. Atenção dele total. Reginaldo, o pai, chegou a trocar de emprego para ficar mais tempo perto do filho. A gente descobriu que ele acalmava andar de carro, né? Aí a gente pegava o carro, ficava rodando para lá e para cá e ele ficava mais calminho. Passou um carro de som na rua e parou na praça. Daí eu perguntei para uma senhora que estava dirigindo como que fazia, né, para arrumar um serviço assim. Ele comprou um carro e começou a fazer anúncios pelas ruas do bairro. Quando anda aqui atrás com ele, tem que ficar com os braços totalmente levantados, porque ele pede para segurar a cabeça o tempo todo. Você não pode soltar, se soltar ele bate. Os pais não veem outra solução a não ser satisfazer as vontades de Kevin. É o que acontece também quando eles permitem que o menino tome banho toda hora. Será que é essa a melhor maneira de lidar com os comportamentos repetitivos comuns no autismo? Quando eu percebo que quando eu me bato, me mordo, bato a cabeça na parede, pai e mãe imediatamente deixam de fazer o que fazem para me socorrer,
Eu já dei a chave para ele no sentido de, eu estou dizendo, quando você quiser minha atenção, basta se machucar. E como qualquer um de nós, você também repetiria incessantemente a mesma coisa que te traz uma recompensa. Estar abraçado ou contido pelos pais pode ser uma recompensa. E eu acredito que ele esteja fazendo isso a todo momento. Como a família do Kevin, os pais de Idris mudaram de vida em função do filho. Eles passaram a trabalhar em casa. Kelly instalou uma máquina de costura num canto da sala. Faz toalhas de mesa que o marido, Silvio, vende. Idris não desgruda do pai. E você acha que o fato de ter tido um menino como Idris aproximou vocês como casal? Ou afastou um pouco? Como casal, eu creio que afastou um pouco, né? Claro que, como todo casal, a gente quer ter nosso momento. São poucas vezes que nós saímos com amigos, sozinhos para poder, porque sabemos que não dá, né? Cuidar de uma criança com autismo pode ser uma carga imensa. Em certos casos, o transtorno impõe tantas limitações que um simples passeio no parque se mostra impraticável. Esse dia a dia, às vezes, se torna sufocante. Você começa a tomar atitudes superprotetoras, você começa a, sem querer, entrar na doença do filho. Então eu diria que algumas famílias, com uma criança com autismo ou com alguma outra condição crônica, acabam se tornando também autistas, porque passam a viver em função daquela condição. E não aprendem a forma correta de você tentar evitar os comportamentos inadequados, inserir essa criança no mundo na medida do possível. Como as alterações neurológicas do autismo são mal conhecidas e o transtorno é incurável, existem inúmeras terapias que prometem bons resultados. Muitas delas não têm comprovação científica. Uma vez que o espectro do autismo vai daqueles que nem conseguem falar aos dotados de habilidades geniais, é preciso criar um sistema de comunicação em que participem especialistas em psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, além de psiquiatras e neuropediatras familiarizados com o problema. A psicoterapia é arma importante em muitos casos. Em São Paulo, a AMA, Associação de Amigos do Autista, oferece tratamento gratuito em convênio com o governo estadual para pessoas com o transtorno. Lá, eles empregam a terapia comportamental, um método de eficácia comprovada cientificamente. Um dos principais objetivos aqui é controlar a agressividade das crianças. Dá um exemplo de comportamento inadequado. É um comportamento inadequado. O aluno ou assistido, ele quer tomar água. Ele acaba aprendendo que para tomar água, ele bate a mão na cabeça. Ele aprendeu que isso é uma forma de se comunicar. Então, quando ele pede a água, ele vai fazer o quê? Bater a mão na cabeça. Com as intervenções comportamentais, a gente acaba introduzindo a comunicação alternativa, ensinando que para ele pedir água, ele não precisa mais se bater, mas ele pode pedir a água de forma adequada. Na AMA, as crianças realizam uma lista de atividades organizadas em painéis como esses. É o método TEACH, T-E-A-C-C-H. O objetivo, dar um mínimo de independência, ensinando as tarefas simples do dia a dia. Os alunos aprendem a arrumar a cama, escovar os dentes, amarrar os sapatos. A cada acerto, a criança pode fazer algo que goste. Então ele sabe o que ele vai fazer depois do almoço, ele sabe o que ele vai fazer depois do jantar. A rotina é essencial até para você não ter problemas de comportamento. Aqui, outro exemplo de aprendizado que ajuda a melhorar a comunicação, o método PECS. As crianças juntam cartões para formar frases. Ele vai retirar daqui o cartão e vai entregar para o profissional, onde está escrito, eu quero pão francês. Lucas é uma das crianças atendidas pela AMA. Ele tem um tipo mais brando de autismo, diferente dos casos de Kevin e Idris. Até recentemente, essa forma do transtorno era conhecida como síndrome de Asperger. O Thomas, de Curitiba, o Renato, de Teófilo Otoni, e o americano Jacob, que você conheceu no primeiro episódio, têm o mesmo diagnóstico.
Nos casos de Asperger, não há deficiências intelectuais graves. Eles são capazes de se expressar, muitas vezes com uma linguagem formal, rebuscada. Esporte é para diversão, mas aqui eu resolvo problemas. E geralmente tem um talento direcionado para uma área específica. Este ano, os médicos abandonaram essa denominação. Agora, a síndrome de Asperger é considerada apenas mais uma manifestação do espectro do autismo. Lucas já aprendeu a andar sozinho na rua. A maioria das coisas tem que ser ensinado. Esse dele ir para a ama sozinho e voltar sozinho foi um treinamento. Ele entendeu que não pode atravessar a rua quando o sinal estiver aberto para os carros. Mesmo com a rua livre, Lucas espera pacientemente. Agora a mãe, Paula, está ensinando o filho a andar de ônibus sozinho e a manter a calma quando ela não está por perto. Qual é a referência? O prédio de chocolate. Isso, depois do prédio de chocolate, próximo ponto. Lembrou? Passou o chocolate. Paula mostra locais de referência para que Lucas não perca o ponto em que deve descer. Daqui a pouco vamos acompanhar a primeira viagem dele no ônibus. Crianças com autismo às vezes são extremamente seletivas para se alimentar. Chegam a limitar o cardápio a apenas um tipo de comida. É mais uma atitude que a terapia comportamental tenta desestimular. Então é feita uma intervenção comportamental para ele aprender a se alimentar adequadamente. Muitas famílias acreditam que cortar o glúten da dieta dos filhos alivia os sintomas do transtorno. Quando ele come muito glúten, por exemplo, que dá uma desestabilidade mental, você vê porque ele começa a chorar por qualquer coisa. No caso dele, ele chora muito. Glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada, centeio e aveia. Na casa de Renato, sempre há duas opções de refeição. Ele e os 2 filhos com autismo não comem nada que contenha glúten. Esse pão aqui, quem come é meu sogro. Agora o resto da família toda segue a dieta de sem glúten. Os especialistas argumentam que não há comprovação científica de que o glúten tenha influência nos quadros de autismo. Depois de receber o diagnóstico, a família levou Kevin para a Associação de Amigos do Autista, a AMA. Quanto tempo vocês receberam o diagnóstico? Tem uns 10 dias. Nossa, recente, né? Super recente. Ele já tem 8 anos. Kevin passou por uma avaliação. Apesar do diagnóstico tardio, a terapia comportamental ainda pode ajudá-lo. Ele tem um bom entendimento, né? Então, eu acredito assim que o Kevin tem condições, sim, de aprender a parar de se bater, desde que seja trabalhado agora. É tudo que a gente mais quer, ver ele bem, né? Ele estando bem, a gente vai ficar bem também, com certeza. Mas, infelizmente, Kevin vai ter que esperar. A AMA está sobrecarregada. As oportunidades de tratamento gratuito não estão ao alcance da maioria das famílias Brasil afora. É um dos principais problemas de saúde pública na infância, né? Se você imaginar que 1% desses indivíduos, 1% da população tem isto, você necessita de uma estrutura extremamente complexa e abrangente, né? É obrigação do Estado atender as pessoas com autismo. Desde o ano passado, uma lei determina que o transtorno receba o mesmo atendimento destinado a outros tipos de deficiência. As famílias que têm crianças com autismo devem procurar os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, mas eles não estão presentes em grande parte dos municípios brasileiros. A pergunta é, faz o diagnóstico, levanta uma ansiedade brutal e você não tem como atender essas pessoas. Nesses casos, o desenvolvimento das crianças depende exclusivamente da dedicação das famílias. Dedicação como a de Paula, mãe de Lucas, que criou uma cartilha para que ele se acostume com o que vai encontrar fora de casa. Então vamos. Como devo me comportar andando de ônibus metrô pela cidade? Tá, aí nós vamos. Tudo que ele vai aprender, uma coisa mais complexa assim, eu faço um livrinho e a gente lê primeiro. O desafio será pegar o ônibus pela primeira vez, sozinho. Nós vamos juntos, mas no ponto de ônibus vai ficar cada um no canto. Certo? Ok? Você acha que tá pronto para isso? Eu acho que sim. Lucas parece estar à vontade, sem medo.
Ele aprendeu no computador e nas viagens com a mãe quais são os locais de referência que deve observar. Eu estou perto do meu destino. Ela é a casinha. 20 minutos mais tarde, chega ao ponto final. Os pais esperam por ele. E aí? Como foi? Estão felizes? Estamos. Como foi no ônibus? No próximo episódio, vamos acompanhar a retomada de uma história de amor. Os pais de Idris finalmente encontram um tempo para namorar. Nossas escolas regulares estão preparadas para receber crianças com autismo? Vamos mostrar também que há espaço no mercado de trabalho para quem apresenta o transtorno. Domingo que vem, o último episódio de Autismo, Universo Particular. Na página do Fantástico na internet, você encontra um mapa de instituições que oferecem apoio a pessoas com autismo em todo o Brasil.